Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, irmãos. Como estão nesse período de isolamento? Queria aqui deixar 3 versículos antes do nosso momento de louvor. Está no livro de Isaías, no seu capítulo 43. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui. Momentos difíceis. Não sabemos quanto tempo isso irá durar ainda, quanto tempo ficaremos afastados, mas uma coisa é certa, podemos confiar em Deus, colocar a nossa esperança somente em Deus, colocar a nossa esperança naquele que enviou o seu Filho para morrer por nós e nos resgatar dos pecados. A palavra de Deus não muda, ela permanece firme. Podemos então ter a certeza de que Deus está cuidando de nós. Confia nele somente e tudo acabará bem. Deus abençoe a todos. Sei que observas o meu coração, por vezes aflito está. São circunstâncias
Olá, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida no dia de hoje. Nós, se assim Deus permitir, já estamos encaminhando para o final dessa quarentena, né? Se assim Deus permitir, veremos aí qual será as próximas decisões, né, no que tange a saúde, mas as nossas orações devem continuar, o nosso clamor deve continuar para que esse vírus logo passe, assim nós poderemos congregar novamente, nos reunir novamente e adorar a Deus todos juntos novamente. Hoje o texto que eu quero tratar com você está em Marcos capítulo 1. Hoje eu quero falar com você a respeito de um tema num formato de pergunta que diz: aonde está a sua segurança? Aonde está a sua segurança? Nós vivemos num período da história onde é difícil você confiar nos homens, é difícil você confiar nos governos, é difícil você confiar nas pessoas. E a pergunta que eu volto a te fazer, no meio desse caos todo, onde está a sua segurança? Aonde nós temos colocado, fincado as nossas esperanças, irmãos? Nesse dia, eu quero ressaltar com você a gloriosa esperança que nós podemos encontrar na pessoa gloriosa do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos, na época de Marcos, estavam muito aflitos, porque Pedro já estava para ser condenado. Possivelmente, Marcos, então, ele escreve esse grande tratado, esse evangelho, para suprir a necessidade dos cristãos em Roma. Então, ele escreve no período da perseguição de Nero. Então, Marcos, ele escreve a mais linda história de todo o mundo. Marcos é o primeiro a escrever acerca da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo esperança para o mundo daquele período, trazendo esperança para nós nos dias de hoje. O texto começa dizendo: princípio do Evangelho do Filho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o tema da grande mensagem que Marcos quer trazer. Marcos escreve o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, irmãos. Irmãos, naquele período existia um tratado chamado o Evangelho de César Augusto. Naquele período o nome Evangelho era bem conhecido, porque era comum que pessoas que mudavam a história civil, né, e social daquele período, eles tinham uma biografia com seus maiores feitos registradas. Então existia esse Evangelho segundo César Augusto, que continha nele os grandes atos heróicos de César, as grandes conquistas de César, os grandes vassalos que ele conseguiu adquirir durante os anos. Então o Evangelho para eles, no período cultural onde Marcos está inserido, significava uma coisa que mudou a história. Alguém que entrou na história e os atos desse alguém mudaram as coisas completamente. O modo de ver o mundo depois do Evangelho dessa pessoa não é mais o mesmo. Então, era comum os escritos de César, o grande imperador romano, e as suas conquistas, que mudaram de fato o contexto cultural e social daquele período. Mas, quando Marcos ele entrega para os romanos um livro, um escrito dizendo o princípio do Evangelho, não de César, mas de Jesus, o Filho de Deus, aí as coisas mudam. Marcos está dizendo: eu tenho algo para falar para vocês que mudou a história. A maneira de ver o mundo já não é mais a mesma. E a razão disso é porque esse Evangelho não é mais sobre César, não é sobre os grandes heróis do passado. É de um homem que é filho de Deus, Jesus Cristo. Irmãos, é muito interessante porque Marcos ele vai colocar Jesus
no aspecto humano e no aspecto divino. É muito interessante isso em Marcos, porque aqui, irmãos, tirando já uma lição, repousa sobre nós a grande fortaleza do cristianismo. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é homem e também Deus. Isso é muito importante porque é Ele quem vai nos representar como homens. Se Ele não fosse homem, não teria como Ele nos representar diante do tribunal de Deus. Mas se Ele não fosse Deus, o seu sangue não teria tanto poder de salvar tantos pecadores. Por isso é que o sangue de um homem serviu para a redenção de todo o povo de Deus, de todas as épocas e de toda a história. Se Abraão foi salvo, foi por causa do sangue do Filho de Deus. Mas como assim, Daniel? Esse sangue teve poder para perdoar os pecados passados, desde Adão? Sim, porque ele não era só homem, ele era Deus. O nosso segundo representante era Deus em carne. Por isso que Marcos escreve de uma maneira a chamar a atenção daquele povo, dizendo: olha, o mundo nunca mais será o mesmo, porque veio um homem chamado Jesus, o Cristo, o Messias prometido. E esse homem era o Filho de Deus. Esse homem era o Filho de Deus. A nossa esperança está no Filho de Deus. E como Marcos ele escreve para Romanos, ele se preocupa em colocar o seu evangelho mostrando Jesus como o Rei soberano que serve. Os romanos eles davam muito mais atenção para os atos de uma pessoa do que para as suas palavras. Então, Marcos ele vai se concentrar nas ações de Jesus, descrevendo-o como o grande rei que se locomove de forma enérgica, de forma potentosa, mostrando o seu grande poder, não sobre os reinos desse mundo, mas muito mais sobre o reino de Satanás. Marcos vai colocar esse Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, assaltando o império das trevas e trazendo seu povo para si e os colocando no reino de Deus, no reino do seu amor. É isso que está aqui registrado nesse grande evangelho de Marcos. E como vocês bem sabem que todo rei, ele deve ter um arauto. Todo rei, ele é pronunciado por aquele a quem ele escolhe. E é isso que acontece no versículo 2. Vai dizer: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Irmãos, esse grande arauto deveria preparar o caminho do rei. E o caminho do rei não era um caminho físico. Não eram as tortuosas pistas ou vias que levavam a Palestina ou a Roma. Esses caminhos ao qual João Batista deveria preparar os corações humanos. E a grande ferramenta para nivelar os caminhos tortuosos de nossos corações é a mensagem de arrependimento. Arrependimento não é tristeza pelo pecado. Arrependimento não é somente sentimento de culpa. Arrependimento é a consciência de quem eu sou, dos meus erros diante de um Deus santo. Então, diante desse Deus santo, eu reconheço os meus pecados e os deixo. Então eu sou batizado conforme o batismo de João. Era isso que acontecia naquele contexto. Ele preparou o caminho do nosso rei Jesus. Um rei que estabeleceria o seu reino não sobre Judá, não sobre Jerusalém. Não era um reino político, era um reino espiritual com a sua sede nos corações dos homens. Então aparece João Batista
pregando arrependimento. E o texto vai dizer que ele pregava no verso 7, dizendo: olha, eu não sou a grande estrela, eu não sou a última bolacha do pacote, não, eu sou aquele que prepara o caminho, porque depois de mim virá aquele que é muito mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Primeiro aqui nós temos que notar a mensagem desse arauto. João Batista, em primeiro lugar, ele não arroga qualquer fama para si mesmo. João Batista, ele sabe o lugar dele diante dessa grande história da redenção. O lugar dele é como servo. O lugar dele é como amigo do noivo, como ele vai colocar mais para frente. O lugar dele é como o arauto do rei. Ele toca a trombeta do arrependimento, prenunciando o grande rei Jesus. Ó, irmãos, que mensagem! Você quer conhecer o rei Jesus? Você quer conhecer esse poderoso rei? Você quer se colocar diante da sua autoridade? Irmãos, há um único caminho do arrependimento. É o único caminho, irmãos, é o arrependimento. Isso dá uma grande aplicação para os dias de hoje. Irmãos, não é o governo, não são os homens que vão conseguir endireitar a nação, ou de uma forma forçada, colocar como todos numa espécie de moralismo arquitetado por nós. Não. Antes as pessoas, para que ocorra uma mudança profunda na sociedade, tudo começa com arrependimento. Homens e mulheres são chamados a reconhecerem que são pecadores e que precisam de Jesus. A primeira etapa é essa, é o arrependimento, irmãos, como João Batista fez. A segunda coisa que o texto vai dizer é que, além de João Batista se colocar no lugar dele como servo, vai mostrar que João Batista reconhecia o poderio de Jesus. Então, a primeira coisa, eu me arrependo, depois eu reconheço o poder de Deus em Jesus Cristo. Ele vai dizer: eu não sou digno de curvar. E ao me curvar, eu não consigo nem desatar-lhes a sandália. Isso era uma figura muito expressiva nos dias de Jesus, porque retratava a figura do escravo menor de uma casa. O pior serviço que um escravo poderia fazer era lavar os pés dos viajantes e convidados de uma casa. Era o escravo menor de todos, da escala de escravidão e de servos. João Batista está dizendo: ele é tão poderoso, ele é tão majestoso, que eu não posso ser considerado o pior servo perto dele. Irmãos, além de ele colocar que ele é servo, além de ele colocar que Jesus Cristo está muito acima dele, ele vai dizer que Jesus Cristo não veio trazer apenas uma moral nova. Ele vai colocar que Jesus Cristo veio trazer um novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo. Ele veio trazer essa nova perspectiva do reino de Deus, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais gloriosa, de uma maneira que os homens agora enxergarão em Cristo a esperança de uma transformação nos seus corações. Agora o reino seria estabelecido, o reino seria colocado como uma semente que iria crescer e frutificar e espalhar-se para grandes nações. Não seria mais um aspecto nacionalista dos judeus,
Agora essa semente do Evangelho se espalharia e o batismo com o Espírito Santo, a salvação do Senhor, ela encontraria guarida nos corações. A grande mensagem do ministério de Jesus é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Você verá isso no versículo 14 e 15 desse capítulo. A mensagem é a mesma, irmãos. Arrependimento e vida. O que nossa nação precisa? Arrependimento e vida. Arrependimento e vida. Não é nada mais do que isso. Porque depois as coisas vão se construindo automaticamente. De forma que a causa de uma boa sociedade, a causa de uma boa igreja, a causa de uma grande família é o arrependimento que gera a vida. Tenhamos isso em mente, irmãos. J.C. Riley, ele vai dizer: você pode chegar aos céus sem muita cultura. Você pode ir aos céus sem muito dinheiro. Você pode chegar até no céu analfabeto. Você pode chegar aos céus sem participar de uma grande família, de nome. Você pode chegar até o céu sem uma grande escolaridade. Mas nenhum ser estará no céu sem que antes tenham se arrependido dos seus pecados. A incredulidade é a maior pedra que você vai ter que tirar do seu coração. Aonde estão suas esperanças? Aonde está a sua grande perspectiva de salvação? João Batista não cria em Herodes. João Batista não cria em César. João Batista não acreditava nos governantes do seu mundo, do seu tempo. A esperança de João Batista estava no Rei Jesus. Agora deixa eu te perguntar: onde você tem colocado suas esperanças? A questão toda que eu quero trazer para você é que a nossa esperança deve estar no Rei Jesus. Por quê? Porque Ele é muito mais poderoso do que todos os impérios juntos. Essa é a mensagem que eu quero trazer para o dia de hoje para você. Aonde está a sua esperança? A questão toda você vai ver se desenrolando quando Jesus é batizado. Naqueles dias, vai dizer o verso 9: veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. E logo ao sair das águas viu os céus rasgarem-se, o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Depois de muitos anos sem Deus falar com o povo, depois de muita guerra e muito sangue derramado, isso você vê no período interbíblico, entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, há 400 anos. Virá a guerra dos Macabeus, a guerra dos gregos, muito sangue derramado na história. Deus cessara de falar com o seu povo. E durante esse período, muita gente sofreu. Agora o rei chegou. E Deus rasga os céus e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer nele. E agora a pergunta que fica: por que Jesus, sendo santo, filho de Deus, o rei dos reis, senhor dos senhores, teve que se batizar? Sabe por quê? Porque ele estava me representando, ele estava te representando. Volto a te perguntar: você tem uma representatividade diante de Deus, uma representatividade gloriosa. Deus, ele tem prazer em você. Deus, ele te ama porque você está em Cristo Jesus. Agora eu te pergunto: aonde você tem colocado suas esperanças, irmãos? Eu acho muito importante nós olharmos a situação do âmbito da saúde,
do âmbito da política, do âmbito social, na perspectiva de que esses sofrimentos eles vêm para quebrar-nos, para fazer com que nós relembremos que as nossas esperanças não podem estar nesse mundo. Devemos lembrar que a nossa esperança está em Cristo, no Rei dos Reis, o prometido. É por Ele que o Evangelho foi escrito e todas as coisas mudaram. Essas coisas acontecem, esses sofrimentos, para quebrar nós, o povo de Deus, e fazermos com que nós lembremos a nossa identidade. A nossa identidade como cidadãos é de peregrinos. Nós não ficaremos aqui para sempre. Nós estamos de passagem, olhando para o céu. Porque a nossa bandeira é Cristo. Por isso que nós dizemos que nós servimos Jeová, Yahvé, Tsidkenu, o que quer dizer a nossa bandeira, a nossa justiça. Ele é nosso Deus, Jeová Tsidkenu, nossa bandeira, nossa justiça. Onde estão suas esperanças? Onde estão suas fagulhas de salvação? Se não está em Cristo, irmãos, eu quero convidar você que está profundamente decepcionado com essa situação da saúde, situação de quarentena, desavenças políticas por todos os lados, você que está com medo, angustiado, trancafiado dentro de casa porque não tem outra solução, eu quero que você olhe por outro prisma. Eu quero que você olhe toda essa situação debaixo da autoridade do Filho de Deus. O Evangelho é isso, irmãos. Todas as coisas estão debaixo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Colossenses vai dizer, porque nele tudo subsiste e para ele foram criadas todas as coisas. Que segurança gloriosa! Ainda que os governos se abalem, ainda que o mundo entre em um colapso político e econômico, Deus está no trono. Deus está no trono, regendo o universo. Ele nunca deixou de controlar o universo nem por um segundo. Descansemos em Deus. Oh, irmãos, os discípulos eles ficaram com medo durante a tempestade, porque eles não conheciam quem estava no barco. Como você está? Como está seu coração? Aonde está a sua salvação? Que a sua salvação esteja no Filho de Deus, aquele prometido, que veio ao mundo trazendo uma nova vida e aprofundando a nossa perspectiva espiritual das coisas. Essa é a minha oração no dia de hoje para você. Deus abençoe. Senhor Deus, abençoe o povo que me assiste no dia de hoje. Ó Deus, eu peço que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento ao coração dos meus irmãos. E que eles enxerguem que todas as coisas estão debaixo do poderio de Cristo e que além de enxergar, eles descansem no seu amor. E na confiança de que toda a história caminha para um único objetivo, que é a tua glória. Para sempre. Amém. Não vai embora, ainda não acabou. Eu gostaria de fazer um convite especial para você que assistiu essa mensagem. Nós estamos no meio de uma maratona no Evangelho de Marcos. Estamos expondo de segunda a sexta-feira, às 20 horas, através do aplicativo Zoom, o Evangelho de Marcos, com a história e relato desse Rei glorioso. Se você ouviu essa mensagem e quer aprender mais da visão de Marcos sobre esse Rei glorioso que pisou na nossa terra, comeu a nossa comida e trouxe de fato a salvação para todo o seu povo, eu estou te convidando a participar comigo e com outros irmãos dessa linda maratona no Evangelho de Marcos. Se você sentiu essa vontade, me chama no WhatsApp. Tá? Tranquilo, eu te incluo na lista de transmissão. Se você não tem meu WhatsApp, eu vou colocar no link o perfil do meu Facebook. O que você vai fazer? Vai me chamar no message e dizer, eu quero participar da maratona. E deixar o seu número de telefone e eu vou estar anotando o seu telefone, colocando na lista de transmissão e te enviando todos os dias, de segunda a sexta, o link da nossa maratona. Fica o desafio e fica o convite aí para você. Deus abençoe.